Olá, pessoal. A gente vem aí para mais uma aula da nossa disciplina, fechando aí a terceira unidade da disciplina de práticas curriculares 1. E hoje a gente vai mostrar para vocês, como a gente havia falado na aula passada, como é que a gente vai estruturar um plano de aula a partir dos elementos que constituem a BNCC. Na aula passada vocês devem recordar que a gente tratou sobre essas nomenclaturas novas que falam da BNCC, e aí hoje a gente vai falar como é que a gente organiza todos esses elementos dentro de um plano de aula. E aí o objetivo da aula de hoje é justamente esse, discutir ou dar continuidade a essa discussão sobre a BNCC para o ensino da educação física na escola. E aí, dentro da BNCC, nós vamos ter, como a gente viu na aula passada, 10 competências para a educação física e 69 habilidades. Essas habilidades elas vão ser distribuídas de acordo com cada etapa de ensino. Então, por exemplo, o primeiro e segundo ano a gente tem 12 habilidades, terceiro, quarto e quinto ano, 15 habilidades, sexto e sétimo ano, 21 habilidades, oitavo e nono ano, 21 habilidades. E aí vai ter um código, né? Vocês podem perceber aqui como exemplo que a gente está trazendo, EF67, EF01. O que é que significa essa sigla, né? O EF inicial está relacionado com a etapa de ensino, no caso, ensino fundamental, sexto e sétimo ano, e aí a sigla seguinte corresponde à disciplina, educação física, habilidade 01. Se fosse uma outra habilidade, uma outra etapa de ensino, por exemplo, a etapa do oitavo e nono ano, seria EF67, desculpa, EF89, EF, aí a habilidade específica que a gente vai trabalhar. Além disso, essas habilidades estão distribuídas do primeiro ao nono ano, de acordo com cada unidade temática, como a gente já trabalhou na aula passada, vocês devem recordar que as unidades temáticas são os conteúdos a serem trabalhados dentro do componente curricular Educação Física, que são 6, né, que são esses que aparecem nessa primeira coluna aí do lado esquerdo: brincadeiras e jogos, esporte e ginástica, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Então, como é que a gente estrutura tudo isso, essas competências, essas habilidades, dentro de uma sequência didática num plano de aula, né? A partir dessas unidades temáticas, com os seus respectivos objetos de conhecimento. É isso que a gente vai ver agora, né? Então, vamos ver aí como é que a gente estruturaria um plano de aula dentro do modelo BNCC. O modelo BNCC, ele é organizado de duas formas. Um modelo que vai se chamar eixo estruturante e o eixo organizador. O eixo estruturante são todos os elementos que compõem o plano de aula e o eixo organizador é o como fazer. Então, dentro do eixo estruturante, a gente vai ter primeiro o componente curricular, que é a disciplina Educação Física, está aqui o exemplo para vocês, né? Ainda dentro do eixo estruturante, a gente precisa colocar o bloco, o ano que a gente vai trabalhar. Estou trazendo só um exemplo aqui qualquer para vocês. Primeiro ano, bloco 1, né? O espaço que a gente vai trabalhar, uma quadra, sala, auditório, a gente precisa expor isso lá no plano de aula. A duração dessa aula, em média, uma aula de educação física vai girar em torno aí de 50 minutos. A data, né, a data de hoje, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 10 de junho de 2023. A unidade temática a ser trabalhada naquela aula, vocês sabem que são 6, aí aqui eu estou dando exemplo apenas dos jogos e brincadeiras, é uma dessas unidades temáticas. O seu respectivo objeto de conhecimento, a gente está trazendo aqui jogos e brincadeiras da cultura popular e regional. Se vocês assistirem o vídeo passado, vocês vão ver que cada unidade temática vai ter os seus respectivos objetos de conhecimento de acordo com cada etapa de ensino. Então, a gente precisa se atentar a isso quando for organizar e estruturar o plano de aula. Aí, lembra que eu falei daquelas 8 dimensões do conhecimento? A gente precisa dizer qual é a dimensão do conhecimento trabalhada nessa aula. Aqui a gente está trazendo 2 dimensões, a dimensão experimentação e a dimensão construção de valores. A habilidade específica, aí a gente vai lembrar daquele código que eu falei agora aqui no início da aula, EF12, EF03. Né? O que é que significa EF12? Significa dizer que é ensino fundamental, primeiro e segundo ano, educação física, no caso é o componente curricular, habilidade 03,
que diz respeito a planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no conhecimento das características dessas práticas. A competência geral são 10, né? Vai ter um código. A gente está trazendo aqui duas competências gerais, daquelas 10, né? A CG, a competência geral, 01, que está relacionada a conhecimento, e a CG 03, que está relacionada a repertório cultural por conta dos jogos, né? Aí a competência específica da educação física, a gente também está trazendo duas, que também são 10, vocês devem recordar do vídeo passado, a CE 02 e a CE 07. O que é CE, né? Seria a competência específica, práticas corporais e cultura, e a CE 07 seria a competência específica 07, identidade e cultura. E aí a gente passa para o segundo eixo do plano de aula, que é o eixo organizador. Como, então, organizar essa aula a partir desses elementos que foram apresentados? Então, a gente tem aqui os 3 momentos da aula. Vocês devem lembrar que eu falei, quem foi lá no encontro presencial, desses momentos em que a aula é organizada. A BNCC vai chamar esse primeiro momento de contextualização, ou primeiro momento da aula. A experimentação, que é o momento de vivenciar esse conteúdo, no caso aí, a unidade temática Jogos e Brincadeiras, e o último momento, chamado aí de momento de avaliação, né? Então, de maneira geral, isso que eu falei até agora, a síntese é essa aqui, né? O componente curricular Educação Física, o bloco primeiro ano, bloco 1, espaço na quadra, duração 50 minutos, a data de hoje, a unidade temática, seu respectivo objeto de conhecimento, a dimensão do conhecimento trabalhado. Aí a gente tem a habilidade, daquelas 69 habilidades, você precisa saber qual delas escolher para cada unidade temática, a competência geral, ou as competências gerais e as competências específicas. E aí a gente passa para o eixo organizador, que é como fazer isso. E aí você vai organizar os 50 minutos, dizendo o que vai acontecer no primeiro momento dessa aula, no segundo momento da aula, o que vai acontecer, e no terceiro momento da aula, que é o momento da avaliação, daquela roda de conversa, do feedback, saber o que os alunos aprenderam dessa aula. Em linhas gerais, esse é o modelo de plano de aula proposto pela BNCC. Aqui, a gente está trazendo o exemplo de todas as unidades temáticas para o sexto, sétimo ano, oitavo e nono ano do ensino fundamental. Se vocês observarem, né? No oitavo e nono ano a gente não tem brincadeiras e jogos, mas aí os demais componentes já aparecem com seus respectivos objetos de conhecimento. Aqui é só um exemplo a mais, né? E aqui é como está distribuído lá dentro do documento da BNCC. E aí a gente encerra essa unidade 3. A gente espera que, com o fechamento aqui da unidade 3, deixa eu só fechar aqui a nossa apresentação. Com o fechamento da unidade 3, a gente fecha com esse plano de aula, fecha aqui a estrutura e os elementos que compõem a BNCC. O que é importante falar, já aqui caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula. Dentro da BNCC, a gente vai precisar aprender essas nomenclaturas novas, que são essas nomenclaturas que vão nos possibilitar estruturar os nossos planos de aula e os nossos respectivos planos de ensino, né? Não é o foco dessa disciplina trabalhar com o plano de ensino, mas se fosse no plano de ensino, nós distribuiríamos todas essas unidades temáticas dentro de um semestre ou dentro de um ano, que não é o nosso caso. Dentro da nossa disciplina específica, Práticas Curriculares 1, o intuito era apresentar para vocês, em linhas gerais, a BNCC com a sua relação com a educação física. A gente espera que nas próximas práticas curriculares vocês possam dar continuidade no aprofundamento desses elementos. Então, se vocês perceberem, a gente vai ter aí dentro da BNCC unidade temática, que são essas 6 unidades temáticas, jogos e brincadeiras, lutas, danças, ginástica, esporte e as práticas corporais de aventura. E cada unidade temática dessa vai ter o seu respectivo objeto de conhecimento. Então, isso é preciso a gente aprender. Aquelas 6, 7 classificações dos esportes, esporte de marca, esporte de precisão,
Esporte de invasão, a gente precisa fazer uma leitura sobre esses elementos, saber o que são competências, saber o que são as habilidades, porque esses elementos vão entrar dentro de uma estruturação de plano de aula. Para além disso, a gente vai precisar entender que a dimensão do conhecimento é o foco da aula, ou seja, o objetivo da aula a gente não vai mais chamar de objetivo, agora a gente vai tratar como dimensão do conhecimento. Qual é a dimensão do conhecimento a ser trabalhada naquela aula? E aí você vai fazer a leitura da dimensão e relacionar com o seu respectivo, com a sua respectiva unidade temática. Espero que tenha sido, espero que essa aula tenha sido suficiente para a gente abstrair um pouco, adquirir um pouco desse conhecimento específico aí da BNCC. E aí a gente se encontra agora na unidade 4. A nossa unidade 4, ela vai tratar especificamente sobre os esportes não convencionais ou esportes alternativos. A gente vai, na próxima unidade, começar a tratar sobre isso. Até lá, pessoal.